A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 22, verso 7: Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8: Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam a caminho juntos. Verso de número 9: Havendo eles chegado ao lugar, Deus lhe dissera: edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Verso de número 10: E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar ao seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Verso 12: Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. E o verso final: Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós pedimos que esta palavra ministre o coração da sua igreja, que esta palavra nos leve, nos eleve a um novo nível de graça, poder e realização, Senhor. Nós queremos caminhar em aliança contigo, nós queremos experimentar o favor que vem do teu trono. Assim, meu Deus, seja a glória, o louvor e a adoração ao teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Jesus. Podemos assentar, queridos. Graças a Deus. Na terceira noite que nós pregamos sobre o projeto de vida, nós fizemos menção de Gênesis capítulo 15, onde Abraão, em meio às suas dúvidas, os seus conflitos, ele questiona de certa forma, perguntando a Deus, que vem e lhe faz uma promessa maior do que ele havia recebido anteriormente. O tempo havia passado, né? Abraão havia já montado tenda, desmontado tenda, andado, migrado de um lugar para outro como um nômade, debaixo de uma palavra e de uma obediência. É importante, queridos, nós trazemos isso para nossa mente. Abraão estava fazendo isso debaixo de uma palavra. A palavra que Deus havia lhe ordenado lá em Gênesis capítulo 12: sai do meio da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedece da forma que o Senhor falou. Ele decidiu fazer conforme esta palavra e começa a viver em cima desta palavra. Mas no capítulo 15, nós observamos um homem desgastado pela caminhada, um homem que estava, entristecido, frustrado, porque o que ele mais queria, havia uma paternidade tão grande no coração de Abraão, que antes mesmo de ser um pai biológico, ele já tinha seu sobrinho como filho. Ele já havia adotado aquele moço como filho. Ele tinha um coração de pai, mas não tinha ainda isso de fato consumado. E quando Deus vem no capítulo 12 e estabelece que ele seria o pai de muitos, que através da vida dele as famílias da terra seriam benditas, abençoadas, é óbvio que esta palavra de Deus veio de encontro a um sonho muito particular de Abraão. Já perceba você que Deus sempre vai trazer, aquele ânimo no nosso coração, porque Ele vai trazer uma palavra que é desafiadora, não resta dúvida, mas é uma palavra que vai nos colocar em pé, uma palavra que vai nos fazer viver um sonho ainda maior. E esta palavra veio em Gênesis 12, mas em Gênesis 15, está esse homem agora frustrado, está esse homem agora incerto, meio que depressivo, numa condição dentro da sua tenda. Deus o arranca de lá e fala: sai daí, conte as estrelas dos céus. E começa ali um novo desafio sobre a história de Abraão. E a palavra fala que o Senhor não só deu a mesma medida de palavra, mas acrescentou um nível maior. Deus é assim. Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto com desafios maiores.
do que aquilo que a gente já se preparou para viver. É assim que Deus trabalha na vida de Abraão, é assim que Deus trabalha na vida da sua igreja. Mas quando Deus fez, esta palavra, libera esta palavra numa intensidade maior, Abraão, ele faz uma pergunta chave. Sabe, as perguntas, elas são muito poderosas. Ele disse, em meio a uma promessa, num diálogo aberto, franco com Deus, em que Deus está disparando bênçãos, palavras de bênçãos na vida de Abraão. Abraão faz uma pergunta: Senhor, como saberei eu se o que o Senhor está dizendo se cumprirá na minha vida? Esta foi uma palavra que realmente exigiu, naquele momento, uma resposta da parte de Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor o desafia e o convida para ir ao altar. E aí você já sabe que nós pregamos isso lá no terceiro domingo, aonde o Senhor pede que Ele coloque determinados animais abertos, menos as aves, e um do lado do outro, e eles iriam passar ambos, cada um do lado do altar. E a Bíblia fala que isso seria uma aliança que era muito comum nos dias de Abraão. Isso era uma prática muito comum entre os homens, e o Senhor usou uma linguagem, algo que Abraão conhecia muito bem, do que Deus estava tratando com ele. Sabe por quê, queridos? Deus sempre vai falar com a gente de uma maneira muito clara. Somos nós muitas vezes que resistimos. Somos nós que nos sentimos amedrontados com aquilo que está rolando. Mas Deus é muito claro quando Ele fala. Sabe, uma vez quando Deus chegou para mim, no momento do ministério, e nós havíamos recebido, eu até contei isso já na igreja, nós havíamos recebido uma oferta na época de um carro. E o que eu queria naquele momento que eu recebi aquela oferta, eu transformei aquele carro, processei aquele carro rapidamente em cadeira, som. Eu falei, pronto, está resolvido os nossos problemas. Porque você pregar com aquelas cornetas de fruta e verdura dentro da igreja é complicado. Eu pensei comigo, agora nós vamos comprar cadeira, nós vamos arrumar a igreja vai ficar com som, vai ficar equipada, maravilhosa, tal. Eu já derreti aquele carro e transformei ele em uma estrutura para a igreja. Aí Deus veio e fez uma pergunta para mim. Ele disse o seguinte: você está feliz? Eu disse, feliz? Eu estou muito feliz. Que bom que você está feliz. Olha que bênção que veio sobre a igreja. Eu falei, verdade. Eu estava contente, eu estava feliz. Aquela noite possivelmente eu nem iria dormir de tanta felicidade. Mas aquela felicidade foi interrompida por uma voz muito clara, audível na minha vida. O Senhor disse, esse carro você vai ofertar para outro ministério. Naquela hora, irmãos, eu confesso a vocês que eu endureci meu coração. Nessa hora, as cadeiras não se firmaram mais, o som deixou de existir. Ele foi sumindo gradativamente aquela imagem que eu construí naquela estrutura. E Deus falou, você vai ofertar para um ministério. E eu sei que eu fiquei relutante por 3 dias com aquilo, até que se consumou aquilo que o Senhor havia dito. Deus já havia falado no meu coração, mas eu estava relutante, porque aquilo que o Senhor falou foi tão claro, tão forte, que não tinha como atribuir ao diabo. Eu poderia dizer, Satanás está repreendido, mas como eu vou dizer isso, se era a voz de Deus? Sabe, aquilo me consumiu por 3 dias. Naquela noite, de fato, eu não dormi, não foi de alegria, foi relutando com a palavra recebida. Eu disse, Senhor, Tu sabes de todas as trajetórias, o que nós estamos construindo, o que nós precisamos. E agora que a provisão veio, o Senhor manda eu repassar isso. Parece aquela bênção do passa e repassa. A bênção veio, agora eu tenho que mandar para outro lugar. E resultado, 3 dias depois, uma conversa franca e sincera com a pastora, ela percebeu que eu levantava, eu saía, eu não tinha parada. E ela chegou para mim na saída do condomínio. Ela disse para mim, no alto da escadaria ali do condomínio Nova Europa, pastor Cristiano sabe, na baixada da pastora Antônio Hipólito. Ela na parte de cima, eu já lá na parte de baixo, não precisava muito para ela olhar para baixo, né? Mas ela estava numa posição elevada. Ela olhou para mim e disse assim, se você não tem coragem de fazer o que Deus te pediu. Aquela frase foi uma voadora que veio, não sei de onde, me acertou. 3 dias depois eu acordo tentando achar quem foi o caminhão que me atropelou. A palavra, Deus tinha falado com ela, mas ela se calou por 3 dias. Deus já tinha ministrado ao coração dela também que aquilo já não pertencia mais a nós, desde o primeiro momento em que Deus bradou. Sabe o que acontece, queridos? Às vezes nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, mas nós temos medo daquilo que Deus pode nos pedir. Nós temos receio das coisas que Deus pode nos desafiar a fazer.
E eu estava pensando como um bom pastor pensa: eu quero equipar a igreja, eu quero trazer mais conforto para a igreja. E Deus falando: para de pensar pequeno, para de pensar em coisas materiais, eu tenho algo maior para fazer. Resultado, quando eu entendi tudo aquilo e houve testificação que já tinha no coração dela essa palavra também, eu já sabia para quem deveria ofertar. E então nós ofertamos este carro para um trabalho missionário no Rio Grande do Sul. Tinha mais de 10 igrejas que eram feitas a pé, ou às vezes da forma mais precária possível, porque as igrejas eram muito pobres. E já havia uma equipe de intercessão orando há meses para que Deus providenciasse uma forma deles atenderem melhor aquelas famílias. Aí sabe o que acontece, né, amados? Aí naquele momento você fala: puxa, eu tão egoísta, e Deus querendo fazer algo muito maior, muito melhor. A gente poderia se adaptar mais um período da forma que estava, mas naquele momento Deus, que conhece todas as coisas, que está além do nosso tempo, né? Que está além do nosso tempo Cronos, Ele está no tempo Kairos. E é esse tempo que eu quero que você grave nesta noite. O Senhor tinha algo maior para fazer, queridos. Resumindo a história, aquele desafio me levou a entender que quando nós conhecemos bem a Deus, nós não vamos ficar entre dois pensamentos. Sabe, nós nunca podemos trazer ao nosso coração aquilo que sempre deveria estar nas nossas mãos, porque quando Deus pede, nós temos que liberar imediatamente. Abraão, quando Deus deu uma palavra, ele sai, mas no capítulo 15 ele está desmotivado. O Senhor o leva para o altar, e neste altar Deus faz uma aliança com ele. Depois desta aliança, em que Deus passa de um lado, essa tocha de fogo passa, e Abraão pôde ver exatamente o que Deus estava sinalizando naquele momento. E a palavra de Deus foi o seguinte: Abraão, independente se você der certo ou não, se você achar que pode não, eu tenho uma aliança contigo. E essa foi a perspectiva de vida, de caminhada de Abraão a partir daquele momento. Abraão era um homem que tinha dentro do seu coração a convicção plena: o meu Deus tem uma aliança comigo, e eu tenho uma aliança com o meu Deus. Então quando nós lemos o capítulo que nós lemos aqui de Gênesis 22, você vê um homem completamente diferente, disposto. Você vê um homem que estava agora decidido a entregar o seu único filho ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele quando recebe um comando do Senhor pela madrugada, ele diz exatamente: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, para um pedido de Deus. Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Ele não estava falando: eu quero que você pegue novilhos, bois, cabras, sabe, algum servo, qualquer outra coisa. Eu quero o seu único filho. Porque aquele único filho simbolizava na vida e na história de Abraão e na promessa de Deus a Abraão, verdadeiramente o cumprir de uma palavra. Ele iria ter um filho, esse filho seria o filho da promessa, e Deus pede o filho da promessa. Ou seja, é como se Deus pedisse tudo que Ele nos entregou. Olha, eu estou te dando, agora eu estou pedindo. E aí a gente pode dizer: mas Senhor, o Senhor está me pedindo o que o Senhor me deu. Esta é a palavra, esse é o meu ministério, este é o meu dom, esses são os meus recursos. Mas o Senhor estava, como diz a palavra, o Senhor estava tentando, sabe, olhar um pouco mais a fundo o coração daquele homem. Sabe, mas agora nós vemos a atitude de um homem que está completamente, sabe, destemido. Ele não hesita, ele não fica entre dois pensamentos. Você não vê ele questionando a Deus. Você não consegue ver Abraão dizendo: Senhor, como saberei que isso é mesmo o que o Senhor quer? A Bíblia diz que ele se levanta, reúne os empregados, os servos, a lenha, os animais, o seu filho Isaque, e parte em direção ao Monte Moriá. Você já não vê mais um homem que está com medo. Você não vê um homem depressivo. Você não vê mais um homem que está simplesmente encolhido diante de um pedido de Deus. O que mudou? Esse Abraão é totalmente diferente do capítulo 15. A postura é diferente, a atitude é diferente. O que mudou na vida de Abraão? Sabe o que mudou, meus queridos? Alguém andar sem aliança significa não ter intimidade com Deus, não conhecer a Deus, não saber o que Deus pensa. Eu pergunto: você conhece a sua esposa, homem casado? Mulher casada, você conhece o seu marido? Você conhece o olhar dele, conhece as intenções dele? E você pode medir todas as coisas e falar assim: eu conheço o meu marido, sei quando ele está triste, quando está feliz. Conheço minha esposa, sei quando ela está motivada, quando ela está cansada, quando ela está, sabe, aflita. Eu conheço. Nós conhecemos, porque a aliança,
ela nos traz um nível de relacionamento muito mais profundo. Abraão não conhecia a Deus, mas agora ele o conhece. Agora ele sabe quem é Deus. Agora ele está tendo uma relação diferente com o Senhor. Ele consegue entender os planos e os propósitos de Deus. As promessas de Deus já não são mais, conturbadas na sua vida. As promessas de Deus agora são claras, são, nítidas para ele. E ele vai a esse monte. Esse mesmo monte que se chamou depois, o monte da provisão, Deus da prosperidade. Ele habitou ali. Moriá se torna uma terra aonde brada-se o nome de Deus. Deus se chama a partir daquele momento, para aquele lugar, para aquela situação, o Deus da provisão, Jeová Jiré. Que tremendo! Abraão naquele momento descobre uma outra parte desta aliança, o Deus provedor. Não só o Deus que promete, mas o Deus que faz as coisas brotarem, o Deus que faz realmente a sua palavra prosperar na nossa vida. Porque quando ele está ali, seu filho questionando, a palavra fala, amados, que já está Isaac deitado naquele altar de pedra, a lenha colocada. Há o questionamento do menino, mas não há dúvidas no coração de Abraão. Meu pai, aonde está o animal a ser sacrificado? E Abraão dizia para ele: Deus proverá. A pergunta que eu te faço, conhecendo a história: Deus proveu ou não? Deus preparou o cordeiro? Deus preparou o animal a ser sacrificado? Sim ou não, gente? Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo de número 11, verso 19, que a fé de Abraão em Deus, a certeza de Abraão em Deus era tão grande que ele tinha convicção plena que se Deus levasse ao término aquele pedido, ele tinha certeza absoluta que Deus ressuscitaria a Isaac. Abraão está naquele momento de tomar a maior decisão da sua vida. Ele levanta o cutelo e ele está olhando possivelmente nos olhos do seu filho, entendendo uma coisa: meu filho, você não está entendendo o que vai acontecer aqui, mas fica tranquilo, descansa, porque eu vou hoje te sacrificar ao Senhor, mas não vai demorar muito. Eu sei, o Senhor vai te ressuscitar dentre os mortos, porque você é o filho da promessa, porque você é a palavra de Deus na minha vida. Não havia dúvidas no coração de um homem que foi conhecido o pai da fé, porque Abraão saiu do tempo Cronos e passou a viver o tempo de Deus. No tempo de Deus, Isaac jamais morreria daquela forma. No tempo de Deus, a promessa, ela não seria naquele momento destruída. Pelo contrário, a promessa seria potencializada a partir daquele dia. E se Jesus resgatou as bênçãos que estavam liberadas a Abraão, e essas bênçãos chegam até nós hoje, é porque aquilo que Abraão fez naquela noite, naquele dia, naquela trajetória, mudou a história da humanidade. Abraão ouve uma palavra de Deus: agora vi que o teu coração não estava naquilo que eu te dei, mas o teu coração sempre esteve em mim. Sabe o que Deus espera de um povo de aliança? É que esse ano, independente do curso que as coisas tomem, do rumo que as coisas possam ter, nós possamos nos lembrar de uma coisa: eu não tenho aliança, com coisas passageiras. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus que cumpre a sua parte, que cumpre a sua palavra. E se Deus me levar ao extremo de uma decisão, sabe o que acontece, amados? Não duvide no seu coração, porque se você conhece o Deus a quem você ama, se você conhece o Deus a quem você está fazendo aliança, tenha certeza de uma coisa: Ele nunca vai pedir algo que quebre uma promessa que vai abençoar a sua vida e as gerações que virão depois de você. Deus é fiel naquilo que Ele está fazendo. Deus é poderoso. A palavra fala em Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. É isso que muda a atitude das pessoas. Irmãos, quando a gente faz um projeto de vida, as pessoas, às vezes elas querem fazer algo diante de Deus e elas se esquecem o seguinte: a Bíblia nos ensina que a obediência, ela quebra todo tipo de sacrifício. Se nós obedecemos, o sacrifício começa a ser quebrado. É óbvio. Quando você vê um filho obedecendo no tempo certo, porque obedecer fora do tempo não é obediência. Quer um exemplo disso? Meu filho lava a louça do almoço, ou minha filha: já vou.
Só um pouquinho que eu estou respondendo aqui no Instagram. 1 hora se passa. 1h30 se passa. A mãe dá mais aquela chamada. O pai falou: filha, já está quase na hora do café da tarde. Lava essa louça. Não, só um pouquinho que eu estou resolvendo umas coisinhas aqui. E a tarde se passa, a noite chega e aquela louça está lá em cima da pia. Aí de repente aquele pai, aquela mãe toma uma atitude um pouco mais severa e perde a paciência, perde a linha e dá uns brados de glória lá dentro da casa, sabe, esparrama, é gato para um lado, cachorro para o outro, e aquele filho, aquela filha corre para frente da pia e começa a lavar aquela louça meio que no estresse, no veneno. E aí ela diz: está vendo, lavei. É esse tipo de obediência tardia que realmente atrasa a vida da igreja, atrasa a vida de um filho. Não, ele obedeceu, mas não foi no tempo certo, não foi no tempo de Deus, não foi no tempo que deveria acontecer. E entenda, queridos, quando Deus ele nos chama, como chamou Abraão, como chamou os discípulos que estavam lá pescando: ei, vocês vão se tornar pescadores de homens a partir de agora. A Bíblia diz e usa o termo imediatamente. Deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Se a Bíblia ela enfatiza que imediatamente isso aconteceu, é porque não levou 3 dias, 3 semanas. E quando alguém chegava e dizia para o Senhor: deixa eu primeiro ir lá me despedir ou enterrar os meus mortos, o Senhor falou assim: deixar os mortos sepultar os mortos. O Senhor estava dizendo: a coisa que precisa ser feita tem que ser feita já. Não é semana que vem, não é obedecer tardiamente, porque quando nós obedecemos não há sacrifício, mas quando nós relutamos em obedecer, o sacrifício ele passa a ter uma força maior do que a obediência na vida da gente. Por isso Abraão conhecia Deus, e Deus o pediu e ele foi lá e fez. Um projeto de vida exige de nós um comprometimento total com aquilo que nós relatamos nas linhas desse bloquinho aqui. Sabe, aquilo que você escreveu aqui, você não pode pensar que você vai chegar e você vai esquecer. Simplesmente eu vou esquecer e Deus ele vai lembrar e ele vai cumprir. Não, você tem que fazer um memorial disso. Você tem que fazer como Abacuque fez: escrever bem grande e tornar legível e tornar visível, para que todos os dias, seja de manhã, de tarde, à noite, você bata o olho e você consiga se lembrar que você fez na noite de hoje, no dia de hoje, nesse mês, você fez um projeto de vida na presença de Deus. Isso se tornou uma aliança que não pode ser quebrada. Então você não vai enxertar coisas, você vai viver segundo os moldes daquilo que você estabeleceu. Porque o que acontece? Muitas pessoas dizem: olha, eu quero da cor amarela, mas os meses passam, parece um adolescente: não quero mais amarelo, agora eu quero vermelho. E ele começa a mudar de opinião, de pensamento, de prioridade. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai receber nenhuma coisa nem outra. Porque Deus está exatamente olhando qual é o nosso nível de compromisso que nós estamos tendo com aquilo que estabelecemos de aliança com Ele. É por isso que um projeto de vida, ele nos leva a vir ao altar de Deus e não acender o altar de Deus em vão. E é por isso que nós todos os meses, todo segundo domingo do mês, nós vamos vir e consagrar uma oferta igual ao que nós vamos consagrar nesta noite, na presença do Senhor. Nós não vamos fazer uma vez e dizer assim: Senhor, anota aí no céu. Não, todos os meses nós vamos renovar conosco, com a igreja, com Deus, aquilo que nós vamos construir durante este ano. Porque isso se faz necessário, pastor, porque nós precisamos aprender que a obediência, ela não pode ser tardia, ela precisa ser, sabe, no momento certo, na hora certa. Abraão: eis-me aqui, Senhor. E ele se levanta e ele vai a este lugar. Queridos, há um texto muito legal que fala o seguinte, em Mateus 24:35, fala que os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor, elas não passarão, elas vão permanecer para sempre. Sabe o que isso significa? Que Deus quer assumir uma palavra diante daquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós precisamos entender, queridos, que não vai levar 10 anos. 10 anos aconteceria na nossa matemática, mas na matemática de Deus, no tempo de Deus, no kairós de Deus, já está pronto, já está formado. Isaac já estava pronto, e Abraão estava dentro de uma tenda, inconformado,
porque ainda não tinha acontecido. Ele já estava pronto. Quando Abraão entra no tempo de Deus, as coisas começam a acontecer. Sabe o que vai acontecer para muitos de nós aqui? Vai acontecer muitas coisas e rapidamente vão chegar na nossa vida, porque não estão mais dependendo do tempo do homem. Agora está na liberação do tempo de Deus. O Kairós de Deus vai ser acionado dentro de nós. A presença, a graça, a potencialização do nosso chamado, do nosso ministério começa a ser liberado aí. Então nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo e pensar: não é mais um projeto de vida. Nós estamos fazendo algo sério diante de Deus e nós estamos acendendo o altar do Senhor, de fato, para que se cumpra uma parte em que Ele disse que o Deus a quem nós servimos é um Deus de aliança. Deus chamou vários homens no seu particular para que eles edificassem altares de sacrifício ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Você vai ver isso na história da humanidade, os homens se entrelaçando. E eu quero finalizar esta palavra para que a gente possa orar aqui, para que possamos orar. Alguns dias atrás o pastor Maico fez uma oferta aqui, e ele falava de Salomão, que recebe do Pai um reino pronto, próspero, poderoso, um reino consagrado sobre a terra, com todos os ministros alinhados em perfeita função. Ele recebe além da riqueza daquele reino, daquele legado, daquela transferência de autoridade. O próprio rei Davi pega do seu tesouro particular e acrescenta medidas maiores. Ou seja, nunca foi tão fácil reinar, porque você pegou um reino com um exército top, os ministros os melhores. Você olhar para dentro do reino, não tinha dizer assim: eu tenho que melhorar isso. Não tinha o que melhorar, estava perfeito. Sabe, você chegar num lugar em que você pensar: eu não tenho problema com recursos, eu não tenho problema com meu exército, eu não tenho problema com inimigos, eu estou prevalecendo porque assumi um legado de vitória. Mas sabe o que acontece naquele momento em que Salomão está vivendo essa grande realização? A Bíblia fala que antes do tabernáculo, do templo, a casa do Senhor ser, inaugurada, ele sacrifica em um dia 1000 bois. Ele pega esses 1000 bois e ele leva esses 1000 bois em sacrifício. Eles são mortos, sacrificados, queimados, como o ritual era feito para um, foi feito para os 1000. Agora você imagina a dimensão desse sacrifício. Você imagina o trabalho que os sacerdotes tiveram. Você imagina ali o envolvimento do reino em torno do maior sacrifício que foi feito. Salomão fez isso porque ele pensou assim: eu não posso chegar diante de Deus com toda essa glória, com todo esse recurso, com todo esse respaldo e simplesmente não fazer valer o fogo do altar. Então ele faz um sacrifício que fica para a história. Ele fez um sacrifício para dizer: Senhor, eu reconheço tudo que eu acabo de receber, eu reconheço o legado que veio sobre mim, eu reconheço, a bênção que foi derramada sobre a minha vida. Então eu quero fazer algo para marcar este tempo. O tabernáculo vai ser erguido, a arca vai ser introduzida da maneira mais nobre possível, mas eu quero honrar o Senhor. Eu quero que realmente o Senhor seja glorificado e honrado através desse sacrifício. Na madrugada, após esse sacrifício, o Senhor vem e fala com Salomão algo que marcou a história deste homem. O Senhor falou assim: o que é que você quer que eu quero te dar? Pede. E naquele momento, Salomão olhou para a sua volta e entendeu o seguinte: eu não preciso de dinheiro, porque o reino em que hoje eu sou rei é um reino rico. Eu não preciso de soldados, porque os meus soldados são os melhores. E ele começou a pensar de forma ampla e descobre que, ele só precisava de uma coisa. Ele precisava de sabedoria para se tornar um rei justo e liderar com justiça no meio do povo. Ele entendeu que tudo que ele estava vivendo havia sido um benefício que havia recebido do seu Pai e de Deus. Então o Senhor falou: visto que vocês não pediu
nada mais do que isso, além do que você me pediu, eu vou te dar sabedoria, e eu vou te dar muita riqueza com isso. E o que acontece? A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio que existiu, e esta sabedoria fez com que ele enriquecesse ainda mais. Sabe o que Deus espera de uma aliança com Ele? Que nessa aliança a gente não se preocupe com coisas materiais, mas a gente entenda, elas virão. Porque Deus vai nos dar sabedoria, graça, unção, poder, percepção, intimidade. E isso vai mudar a nossa forma de pensar. Isso vai fazer com que a nossa mente se abra para coisas novas e coisas que Deus quer fazer neste tempo. Sabe, quando Salomão começa a receber reinos e começam a visitar, a palavra fala que assim como aquela rainha que veio, né, e ela chega e ela simplesmente, a rainha de Sabá, ela olha para tudo aquilo e ela pensou: puxa, eu ouvi falar dos seus feitos e da sua fama e entendi que você era uma pessoa completamente, né, bem-sucedida, próspera, mas agora estou vendo é muito maior do que aquilo que se fala. O reino, a estrutura, a bênção, os navios que chegavam cheios de coisas preciosas, de valores, sabe, abençoava a vida de Salomão. Mas o que Salomão fazia? Salomão ainda abençoava mais ainda as pessoas que vinham visitá-lo e que abençoá-lo, porque ele estava vivendo um nível que não era conhecido naquela terra. Ele ativou o Kairós de Deus. Ele ativou um tempo na sua vida que a Bíblia fala que no reino havia tanta prata como se fosse pedras no caminho. O nível de crescimento que Deus levou um homem. Infelizmente, né, ele tomou caminhos de alianças erradas no futuro. Mas se ele se mantivesse exatamente onde ele devia estar, jamais ele teria falhado. Jamais ele teria perdido aquilo que Deus confiou a ele. Deus cumpriu sua parte naquela aliança. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar, queridos, dizendo o texto que nós mencionamos aqui essa semana, agora segunda-feira. Nós falamos a respeito de Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Deus não mudou. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que nós servimos aqui. O mesmo Deus que nós estamos hoje, sabe, declarando uma aliança. É o mesmo Deus que esteve lá tirando Abraão daquela tenda, dizendo: conte as estrelas dos céus. Amém?